A pergunta que eu terminei no domingo passado foi a seguinte: Ricardo, ok, mudei a rotina. A partir do momento que eu mudo essa rotina, resolveu o problema? Eu gostaria que a vida fosse mais simples, mas não resolveu o problema. Esses hábitos que você muda, esses ciclos que você muda alterando essa rotina, você pode ter sucesso durante um tempo, mas não é um sucesso garantido e definitivo. E esse é um grande problema que motivou vários pesquisadores do comportamento a tentarem entender por que mesmo as pessoas, muitas pessoas alterando aquela rotina ali, fazendo a reversão do hábito, né, mudando a estrutura do hábito, eles tinham sucesso durante algum tempo, às vezes anos, mas em certas circunstâncias de estresse muito grande, esses hábitos voltavam. Então, uma dessas pesquisas citou o caso de um homem chamado John, que fez parte do grupo de pesquisa lá nos Estados Unidos, que ele era alcoólatra, ele conseguiu superar o alcoolismo, ou pelo menos mudar essa condição na vida dele, ficou 13 anos sem beber, mas um belo dia ele recebeu um telefonema. E nesse telefonema, a pessoa que falava com ele disse que a mãe dele estava com câncer e que tinha pouco tempo de vida. A primeira coisa que esse homem fez, depois de 13 anos, sem colocar uma gota de álcool na boca, foi parar no primeiro bar e a partir dali ele ficou 2 anos bebendo tudo o que ele podia. Isso depois de 13 anos sem beber. E isso levou os pesquisadores, então, esse tipo de exemplo, né, que não é único, é recorrente, na verdade, levou esses pesquisadores a se perguntarem: por que existem pessoas que conseguem uma mudança definitiva e outros que não conseguem, mesmo fazendo uma terapia de reversão? Porque da mesma forma que tem o John, tem também exemplos de pessoas, talvez menos casos, mas tem, que fazem a mudança e essa mudança é definitiva ou é permanente. E sabe o que essa pesquisa revelou? Agora que vem a parte mais surpreendente. Talvez não para nós, mas para eles. Eles perceberam que essas pessoas que tinham esses hábitos, que eram mudados de maneira permanente, tinham algumas coisas em comum. Basicamente, 2 coisas em comum. A primeira delas era que eles estavam, de alguma forma, inseridos em um grupo que estava buscando a mesma mudança. Primeira coisa que eles perceberam. Segundo, que eles tinham em comum era fé. Fé. E aí, comentando primeiro o primeiro ingrediente que eles tinham diferente. Eles estavam inseridos, eles estavam em conexão com pessoas que estavam buscando a mesma coisa que eles. E eu trouxe aqui, até para não ficar na minha própria palavra, até a citação da pesquisa, para enfatizar o Todd Hitterton, que foi um dos pesquisadores, no caso da Universidade de Harvard, quando fez essa pesquisa em 1994, investigando milhões de pessoas que mudaram realmente de vida radicalmente e mantiveram essa mudança. Olha o que ele escreve:
Ele primeiro relata o caso de uma mulher que superou vários bloqueios que tinha quando estava num grupo que também buscava superar esses bloqueios. Citou o caso de um homem tímido, por exemplo, que superou a timidez. Só 2 casos específicos que ele detalhou, mas junto com outras centenas de casos. Esse homem tímido que superou a timidez junto com um grupo específico para isso. E ele termina a pesquisa dele com essa conclusão. Presta atenção. A mudança ocorre entre outras pessoas. E ele vai além dizendo o seguinte: quando as pessoas veem a mudança acontecendo na vida dos outros, ela começa a acreditar que é possível mudar. Aquela frase, por exemplo, daquele famoso médico da série lá, Gregory House, né? Tem aquela série House de médico, né? A famosa frase dele que ele diz sempre, né? As pessoas não mudam. As pessoas não mudam. Ela é verdadeira em boa parte dos casos, mas a verdade é que as pessoas, essas pesquisas empíricas mostraram que as pessoas mudam, mas em circunstâncias muito específicas. E uma delas, quando elas estão em contato com grupos que estão buscando essa mudança também. Outro cientista, outro pesquisador chamado Lee Karkutas, que foi cientista do grupo de pesquisa dos alcoólicos, ele disse o seguinte sobre essa questão: há algo de poderoso em experiências compartilhadas. As pessoas talvez sejam céticas sobre a sua capacidade de mudar por conta própria, porém, um grupo pode convencê-las a suspender a sua descrença. E olhe como ele termina essa citação. A comunidade gera fé. A comunidade gera fé. Irmãos, quando eu leio essas coisas aqui, eu fico absolutamente surpreso com até pesquisadores que não têm nenhuma relação com a fé cristã, eles já entenderam o poder da comunidade. O poder que o grupo ou um grupo de pessoas tem quando as pessoas estão buscando juntos uma transformação. Os pesquisadores seculares já entenderam isso, que os cristãos ainda muitas vezes não entenderam o que um grupo que tem realmente um objetivo de se transformar é capaz de fazer um pelo outro. Se a gente entendesse isso, que foi exatamente o que a gente leu lá no texto de Tiago, confessai as vossas culpas uns aos outros para que sareis. Está escrito, mas até os pesquisadores já entenderam essa verdade, enquanto a gente não entendeu. E não entendeu que aqui não é o caso de ser um confessionário público. É o caso da gente entender que se a gente se entende como pessoas que estão precisando de cura, não pessoas que já são sãs, não pessoas que são as boas já, que não precisam mais mudança na vida. Se entende como pessoas que precisam de cura. E nos juntamos com pessoas que também se entenderam que precisam de cura e estão buscando a cura e compartilham as lutas e as dificuldades uns com os outros,
esse é o sentido de confessar as culpas uns aos outros, a mágica, o milagre, a cura, ela começa a acontecer independente até do que você acredita. Porque isso é uma lei natural criada por Deus. O caminho para a cura é através da comunidade. O caminho para a transformação de vida é através de um grupo de pessoas que estão buscando a transformação. E aí, claro, muitos podem dizer assim, Ricardo, mas eu já vou na comunidade há anos e não experimento isso. Claro, porque a pré-condição é um grupo de pessoas não santas, não que acham que não precisam de mudança, mas um grupo de pessoas que está convicta que precisa mudar e decidiu mudar. E nesse sentido nós percebemos que esses grupos aqui, como o do cara tímido, como o da mulher com os bloqueios, são muito mais igreja muitas vezes do que aqueles lugares onde se tem uma placa chamada igreja. Porque as pessoas estão ali efetivamente buscando a transformação. Enquanto muitas vezes no lugar onde tem a placa, as pessoas estão ali para socializar, as pessoas estão ali para cantar, as pessoas estão ali para fazer uma porção de outras coisas, mas não para buscar desesperadamente a transformação que Paulo falou tantas vezes que é o objetivo da própria igreja. Nós crescermos conforme uma certa imagem, transformar o nosso caráter dia a dia, de glória em glória. E glória aqui significa sofrimento, tá? A gente muda, mas não é fácil. E aí, reforçando, aproveitando esse gancho para a gente terminar aqui, em 2005, os pesquisadores do grupo de pesquisa de álcool, eles fizeram essa pesquisa com os alcoólicos e eles detectaram que entre todos os alcoólatras abstêmios que foram bem-sucedidos durante um grande tempo, havia uma coisa em comum: a fé. E um outro grupo de cientistas da Universidade de Berkeley, por exemplo, na Califórnia, começaram a investigar a relação entre a sobriedade, no caso do alcoolismo também, e a fé, e eles descobriram que os alcoólatras que acreditavam em algo maior, eles disseram, que os ajudava a não voltar mais para o álcool, tinham taxas de sobriedade muito maiores do que aqueles somente que tinham se submetido à teoria da mudança, à terapia da mudança de hábito. Um dos cientistas chamado Tonigan, da Universidade do Novo México, ele falou o seguinte, abre aspas, eu não teria dito isso há alguns anos atrás, mas a fé parece ser crucial. E ele continua, o que pode fazer a diferença é elas acreditarem que são capazes de enfrentar esse estresse sem o álcool. Falando das pessoas que voltavam, algumas que voltavam por causa do estresse ou não. Então, queridos, a conclusão dessas pesquisas é que, de alguma forma, as tentativas de alteração da estrutura do hábito, elas não são suficientes e eficazes sem a fé em uma força maior que te ajuda a superar, a vencer efetivamente e definitivamente essas mudanças. Mas essas pesquisas nos ensinam também que sem um grupo de apoio que está buscando a mesma coisa, também essas mudanças não são tão eficazes e não duram tanto tempo. Então,
A reflexão que eu trago aqui para todos nós é o seguinte, voltando lá ao início da nossa TMC. Se você não fizer a sua parte, Deus não vai fazer a dele. Se você não tomar todos os passos necessários para você mudar, ter esse objetivo de transformação na sua vida, você vai continuar exatamente do mesmo jeito a sua vida inteira. Porque Deus não ajuda o preguiçoso, nós lemos esse texto. Agora, se você fizer tudo o que está ao seu alcance para mudar, sem Deus, você também não vai ser bem-sucedido. Você pode até mudar durante um tempo, mas essa mudança não vai ser definitiva. Então, a grande conclusão aqui de todo o trabalho que nós fizemos é a gente entender o seguinte: nós temos um trabalho duro a fazer para mudar os nossos hábitos e a nossa cultura. Nós somos chamados para fazer isso. O caminho do reino é você mudar a sua cultura. Você vai conseguir sozinho? Sim ou não? Não, você não vai conseguir sozinho. Você vai ter que buscar a ajuda de Deus. E por isso que essa terapia de modulação cultural que a gente está fazendo tem a parte que é nossa e a gente está estudando, fazendo a lição de casa para fazer a nossa parte. Para buscar fazer e o que tiver que ser feito, o que tiver ao nosso alcance, fazer. E uma das coisas que está dentro do nosso alcance e que agora a gente aprendeu que faz parte é a gente buscar pessoas que estão buscando também a transformação. Isso é nossa parte também. Quando você não busca, você não está fazendo a sua parte. Não espere que Deus vai fazer a dele. A gente tem que fazer, aplicar as técnicas necessárias, buscar a comunidade das pessoas que estão se transformando, estão buscando a transformação. Você fala assim, Ricardo, mas essa aqui não está. Ótimo, vai para outra. Eu sempre estou repetindo isso. Procura alguma. Quase eu estou indo procurar uma que está buscando a transformação. Mas, se a gente conseguir aqui criar um grupo de pessoas que está buscando isso, não importa se é 10, se é 12, se é 15. Se a gente conseguir 2, 3 pessoas que eu quero essa transformação, a gente vai experimentar esse efeito da comunidade, do poder da comunidade. E aí a gente pode orar com toda a fé e confiança que Deus vai fazer a parte dele em nos ajudar a complementar essa mudança que a gente não consegue fazer sozinhos. Então, nosso objetivo a partir de agora, com o término da TMC, é o seguinte, beleza, agora todo mundo trabalhando, colocando o que a gente aprendeu em prática, estabelecendo novos hábitos, mudando hábitos ruins, e a gente vai começar a orar para que Deus faça o milagre que é a parte dele. A gente vai começar a orar. O que eu estou fazendo na minha vida, por exemplo, todos os hábitos que eu estou trabalhando para mudar, estou fazendo a minha parte, eu oro todo o santo dia por eles. Tem lá a lista que eu oro um por um, A, B, C, D e E. No outro dia, A, B, C, D, E, e todo dia eu oro. Ricardo, há quanto tempo você está orando? Eu estou orando sem falhar nenhum dia há 6 meses. Sem falhar nenhum dia. E eu oro por todos eles. Porque sozinho eu não consigo, mas eu vou fazer a minha parte. E eu estou vendo os resultados acontecendo na minha vida e no momento oportuno eu vou apresentar aqui para vocês vários desses resultados e eu vou convidar outros irmãos que estão nesse caminho de transformação para apresentar os resultados também aqui para a gente. Mas Deus faz parte da equação.
E a gente tem que colocar junto com a nossa parte.